vocês? Vamos dar início a mais uma EBD, vamos fazer uma oração, fechar os nossos olhos e orar juntos a nosso Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã na tua presença, por mais esse momento que nós vamos ouvir a tua palavra. Nós queremos aprender com o Senhor, ó Deus. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Crianças, o título da nossa história de hoje, que nós vamos aprender, é As Primeiras Crianças. Nós vamos abrir em Gênesis, lá no capítulo 4, e ler do 1 ao 5 e depois o 6, que é o versículo. Então, nós vamos ler, ó. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Crianças, o primeiro casal que Deus criou foi o primeiro homem e a primeira mulher, né? O primeiro casal foi Adão e Eva. E esse casal, hoje nós vamos aprender das primeiras crianças, né? Este casal teve 2 filhos, até então. Teve primeiro Caim e depois nasceu Abel, irmão de Caim. Essas crianças foram crescendo, aprendendo a falar, aprendendo a andar e aprendendo algumas coisas sobre a vida. Quando eles cresceram, Caim, ele se tornou lavrador, ele se tornou agricultor. Ele cuidava das terras, cuidava das árvores, cuidava das plantas, dos frutos. E Abel, ele se tornou pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho. Certo dia, eles decidiram fazer uma oferta ao Senhor. Nessa oferta, ó, Abel, ele, o pastor de ovelhas, né? Ele ofereceu um carneirinho. Ele pegou o primeiro carneirinho que nasceu no rebanho, no seu rebanho, e levou de oferta ao Senhor, e as melhores partes. E Caim ofereceu dos frutos, né, da sua terra. Os 2 fizeram uma oferta ao Senhor. Só que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E de Caim, Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Nós vimos aqui, né, a palavra nos mostra, nos ensina que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, né? Primeiramente, ele se agradou da pessoa de Abel, do caráter de Abel, de como Abel fez a sua oferta, né, oferecendo o seu melhor. Mas Abel agiu com fé, agiu em obediência aos mandamentos do Senhor. Ele pegou da melhor parte, ele pegou das suas primícias. O primeiro carneirinho do seu rebanho, ele ofereceu ao Senhor e as suas melhores partes. Então, ele se agradou dessa atitude de Abel e também, consequentemente, do carneirinho, da sua oferta. E já de Caim, não. Por quê, crianças? Porque Caim, ele fez uma oferta a Deus, mas do jeito que ele achou que seria o certo. Ele não pegou do seu melhor, ele não pegou das melhores partes. Ele deu segundo o que ele achava que fosse certo. Ele confiou na oferta dele, né? Queria agradar a Deus daquela maneira.
Já Abel, não, ele teve um reconhecimento, né? Em obediência e por fé ele agiu, segundo o mandamento do Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. Ele ofereceu o seu melhor, né? Ele agiu por obediência e por fé. Com isso, crianças, quando Deus falou que agradou de Abel e da sua oferta e de Caim não e nem da sua oferta, Caim ele cirou. Ele ficou furioso e descaiu o semblante. Ficou com o semblante descaído, parou de sorrir. Deus chegou até ele e disse dessa forma, igual nós lemos, né? Só para a gente lembrar, ó. Por que você está com raiva? Por que andas carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, então estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Por quê? Porque Caim, ele se irou contra Abel. Ele teve inveja, ele teve raiva, e isso, a consequência disso foi que ele matou o seu próprio irmão. Em um certo dia, ele chamou Abel para ir num campo. E chegando naquele campo, certamente ele achava que longe, né, no campo, longe das pessoas, ninguém iria descobrir o que ele tinha feito. Mas Deus, ele está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Então, de Deus, ele não pôde esconder. Quando Deus foi conversar com Abel, com Caim, dizendo, né, perguntando por que ele estava daquele jeito, que se ele tivesse agido bem, ele estaria sorrindo, Deus quis alertá-lo que ao arrependimento, que ele deveria se arrepender de tudo aquilo que ele estava sentindo, né, e também de como ele fez a oferta de qualquer jeito, né, achando que fosse agradar ao Senhor do jeito dele. E Deus queria que ele se arrependesse, né, alertou. Mas Caim, ele não deu ouvidos a Deus. Ele continuou irado, continuou furioso e matou Abel. Logo depois, Deus chegou em Caim e perguntou, cadê seu irmão Abel? Aí Caim respondeu, eu não sei, por um acaso eu sou guarda do meu irmão? Quer dizer, né, pecando novamente para Deus. Primeiro, ele ofereceu uma oferta que não agradou a Deus, do jeito que ele achava que iria agradar, do jeito que ele estava, sem arrependimento. Segundo, né, porque ele teve a ira e a inveja e, consequentemente, matou ao seu irmão Abel. E o terceiro, né, a terceira vez foi que ele mentiu para Deus, falando para Deus que ele não sabia aonde estava o seu irmão Abel, logo depois de matá-lo. Mas Deus, criança, sabe de todas as coisas e com isso tudo, ele disse o que aconteceu com Caim. Ele precisou fugir, ele precisou se esconder, né? E com medo das pessoas matar ele. Mas Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém matasse. E com isso, Caim fugiu para longe, né, da sua família. Ele se tornou fugitivo, teve que abandonar tudo, né? Como forma, assim, ele teve o pecado que ele fez teve essa consequência na vida dele, né? Ele teve que fugir. E quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que um dia mandaria um Salvador e que este nasceria de um dos descendentes de Adão e Eva, de um filho chamado Sete. Deus deu um outro filho a Adão e a Eva, que chamou Sete. A Eva disse assim, quando Sete nasceu: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou, né? Que foi Sete. E através de Sete veio o Senhor Jesus Cristo, né? Ele nasceu dessa descendência. Crianças,
com tudo isso, o que é importante nós aprender, né, dos ensinamentos do Senhor com essa passagem de Caim e Abel? Que todas as vezes que formos ofertar algo a Deus, que primeiramente seja a nossa vida, primeiramente seja o nosso coração, os nossos pensamentos, que nós sejamos, que isso tudo seja agradável ao Senhor. Porque se for assim, consequentemente, as nossas ofertas vão ser agradáveis a Deus, né? A nossa vida em obediência a Deus, com fé em Deus, confiando, porque o que diferenciou uma oferta da outra foi o modo, né? A confiança de Abel, a obediência de Abel, segundo os mandamentos do Senhor, ele ofertou ao Senhor, e isso agradou a Deus. Agora, Caim, ele estava fazendo as coisas do jeito que ele achava e do modo dele, não segundo os mandamentos de Deus. E isso desagradou o Senhor. Então, tudo que a gente for ofertar, que a gente venha a orar, entrar na presença do Senhor, e se algo acontecer que venha desagradar a Deus, que a gente venha pecar, que a gente possa nos arrepender, pedir perdão antes de oferecer a nossa oferta a Deus. Pedir perdão ao Senhor pelos erros, pelos pecados, nos arrepender e assim oferecermos algo ao Senhor para que possa agradá-lo, para que possa honrá-lo, né, em obediência e em fé diante de Deus. E com tudo isso nós aprendemos dessa maneira, né, que a nossa oferta, para ser agradável ao Senhor, tem que ser segundo a vontade dele, segundo o que nós aprendemos, e não da maneira que a gente acha e que a gente pensa que é o certo. Porque o que agrada a Deus e o que diferencia não é a nossa oferta, a nossa confiança não pode estar na nossa oferta porque eu posso mais, porque o meu é mais bonito, porque eu consigo. Não, o que agrada a Deus não são essas coisas. O que agrada a Deus é a confiança em dar o nosso melhor, né? Em dar a nossa melhor parte, o nosso coração, a nossa vida, né? Entregar ao Senhor, de modo que agrade a Ele. Amém, crianças? Essa foi mais uma história que a gente aprendeu, e que o Senhor cele, né, que o Espírito Santo cele essa palavra nos nossos corações e nos ajude, e nos ensine a nos tornarmos melhores para agradar ao Senhor, sermos pessoas melhores para agradar a Ele, e assim, consequentemente, tudo que formos ofertar a Deus também vai ser agradável. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando mais um estudo e agradecendo a Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo, por mais essa palavra, por mais esse ensinamento do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha a cuidar de nós e a nos guiar, ó Pai, de uma maneira que te agrada, de uma maneira que te honre, que a nossa vida seja para a tua honra e para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Tenham um bom dia. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe vocês.